Os policiais civis questionam no Supremo Tribunal Federal a validade da súmula vinculante editada para evitar o uso abusivo de algemas. Para a categoria, a restrição expõe o policial, trazendo mais riscos à profissão. Em parecer enviado ao STF, o Procurador-Geral da República defende o cancelamento da norma, alegando que no Brasil já existem regras que garantem o uso moderado de algemas por policiais. A súmula vinculante aprovada pelo Supremo Tribunal Federal em 2008 determina que a polícia brasileira só pode algemar o preso em caso de resistência, de ameaça de fuga ou de perigo à integridade física do preso ou de terceiros. Os casos excepcionais devem ser justificados por escrito. Os abusos podem ser punidos com a responsabilização disciplinar, civil e penal da autoridade e até mesmo com a anulação da prisão. A súmula vinculante é um mecanismo jurídico utilizado para orientar os juízes em suas decisões. A decisão de editar a súmula vinculante partiu de um julgamento em que o Supremo Tribunal Federal anulou a condenação de um pedreiro que tinha recebido pena de 13 anos de prisão por homicídio triplamente qualificado. O réu alegou ter sido vítima de constrangimento ilegal ao ser julgado de algemas, o que teria influenciado a decisão do júri popular. Ao editar a súmula, o STF considerou abusivo o uso generalizado de algemas, principalmente quando pessoas detidas são expostas algemadas na mídia. Mas, para a Cobrapol, Confederação Brasileira dos Trabalhadores Policiais Civis, a súmula negligencia a segurança dos policiais. A insegurança que o trabalho policial já tem, já é, por si só, muito extenuante e arriscado. Ele é arriscado, corre risco de vida a todo momento na atividade policial. Agora nós vamos ter que ter o cuidado, imagina, tendo que ter mais esse cuidado de não poder algemar a pessoa supostamente perigosa e que pode atentar contra a vida do próprio policial. Então, acho que isso veio na contramão, está na hora de se colocar um ponto final nisso. A Cobrapol entrou com a ação no próprio STF, pedindo o cancelamento da súmula. No parecer enviado ao Supremo, analisando o pedido dos policiais, o Procurador-Geral da República se manifestou favorável ao fim da limitação do uso das algemas. Roberto Gurgel reconhece que o STF se preocupou em resguardar a dignidade das pessoas presas e que em muitas ocasiões houve abuso. Mas, de acordo com ele, a súmula vinculante não é um instrumento mais adequado para regulamentar a questão. É um caso que, pela sua multiplicidade de situações possíveis, não é adequado para a súmula vinculante. Quer dizer, a súmula vinculante teria muita dificuldade, como está tendo, de regular situações absolutamente díspares e variadas que surgem no dia a dia da atividade policial. A súmula vinculante deve ficar realmente resguardada para outro tipo de assunto em que seja possível uma interpretação e um enunciado que se aplique à generalidade dos casos. No parecer, o Procurador-Geral lembra que o ordenamento jurídico brasileiro já possui regras que garantem o uso moderado das algemas, inclusive com punição em casos de abuso. Para Roberto Gurgel, bastaria aplicar a lei. Isso sim é que deve ser a preocupação. Nós não devemos permitir, não devemos tolerar que algemas sejam utilizadas desnecessariamente, apenas com o objetivo de constranger o investigado, o preso, o réu. Mas o que não podemos, por outro lado, admitir é que haja praticamente uma proibição indiscriminada da utilização desse instrumento, que, como disse, é essencial em muitos casos, até para a própria proteção do réu. A Associação Nacional dos Procuradores da República divulgou nota em que apoia o cancelamento da súmula que trata das algemas. Na avaliação do presidente da NPR, Antônio Carlos Bigonha, a revisão do instrumento é importante para todos os agentes do sistema de justiça. A associação defende que o uso de algemas deve ser regulamentado pela própria polícia ou, no máximo, pelo Congresso Nacional. Em São Paulo, o Ministério Público Federal abriu consulta pública sobre a compra da GVT pela Telefônica. O MPF quer saber se a aquisição pode comprometer a capacidade de investimento da Telefônica e se pode haver congelamento de investimentos ou comprometimento da qualidade dos serviços em São Paulo. Qualquer interessado pode enviar informações sobre o assunto até o dia 17 de novembro, pelo e-mail consultapublica_mssa@prsp.gov.br
O MPF enviou recomendação ao INSS em Goiás para que o Instituto deixe de suspender administrativamente benefícios previdenciários de auxílio-doença e aposentadoria por invalidez concedidos judicialmente. Para o MPF, ao agir dessa forma, o INSS usurpa a função do Poder Judiciário e ofende princípios e regras constitucionais e legais. De acordo com a recomendação, o Instituto só pode fazer o cancelamento mediante pedido apropriado junto ao juiz que determinou a concessão do benefício. O MPF em Minas Gerais quer regulamentar a realização de eventos nas cidades históricas mineiras. O objetivo é resguardar o patrimônio e assegurar que os eventos tragam benefícios às comunidades locais. Em Tiradentes, por exemplo, o MPF vai se reunir com representantes municipais para discutir uma norma que regulamente os eventos realizados na área da cidade tombada pelo patrimônio histórico. No Paraná, o Ministério Público Federal vai analisar a padronização de plugs e tomadas, que começa a valer em todo o país a partir do ano que vem. O novo padrão foi estabelecido pelo Inmetro, Instituto Nacional de Metrologia, Normalização e Qualidade Industrial. Atualmente, no Brasil, existem mais de 10 modelos de plugs e de tomadas diferentes. Com o novo padrão, os plugs passam a ter 2 ou 3 pinos e as tomadas, que antes eram planas, agora têm uma reentrância. Segundo o Inmetro, o novo modelo vai oferecer mais segurança ao usuário e evitar desperdício de energia. O padrão é conectável com a maioria dos aparelhos elétricos atuais, mas em muitos casos o consumidor vai precisar usar um adaptador. O Ministério Público Federal, no Paraná, quer esclarecer se a padronização dos plugs e tomadas é realmente necessária, se os custos que serão impostos ao cidadão se justificam e se o padrão determinado pelo Inmetro é o mais adequado. Veja a seguir: suspeitas de irregularidades ambientais na construção da usina de Jirau, em Rondônia, são questionadas na Justiça. E mais, cartilha ensina ao cidadão quais são seus direitos e como lutar por eles.